Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN falando da vitória do Palmeiras sobre o Santos, vitória de virada. O Palmeiras é o mesmo que a gente conhece, né? O time que às vezes não joga o que é esperado, que a torcida às vezes espera ou também não espera, né? Que é aquele jogo bonito, vistoso, mas no final das contas o Palmeiras vence. Obviamente que esse tipo de jogo ele pode não funcionar contra Flamengo só, né? Porque o Botafogo virou um bosta. Fortaleza, sei, mas é um tipo de jogo que pode não funcionar com alguns times aí, né, galera? A gente viu ano passado, era o mesmo estilo de jogo, o mesmo Palmeiras, não sei se vai melhorar ao longo da temporada, a tendência é de melhora, mas o Palmeiras segue sendo o mesmo dos últimos 4 anos aí. O Soteldo é um dos A melhores. solução, Aí eu tô com vocês. a grande questão para mim para o Santos era não depender do Soteldo. Sim. O problema é que ele depende hoje por conta dessa falta. É isso aí. Assina embaixo. É isso aí. Essa é a questão. Estamos igual. Porque, assim, você olha, por exemplo, o jogo contra a Ponte Preta, quando não teve ele, assim, a capacidade criativa cai, assim, absurdamente. Então, esse é o problema, de você depender do jogador. Que quando o Caixinha fala, quando ele diz que é indisciplinado taticamente, para mim, quando ele diz isso, é para justificar um jogador que foi substituído. No caso, foi um jogador que permaneceu até o fim da partida. Então, mostra como a situação técnica do Santos está bastante prejudicada a ponto de confiar num cara, precisar tanto de um cara em que ele fala publicamente que ele é indisciplinado taticamente. E eu acho que o Caixinha, assim, ele só Não tem fez... nem como discordar. Não tem como discordar. Para não ser injusto e não fugir de um fato, de uma realidade, grande temporada do Soteldo, 2019, Sim. com Jorge Sampaoli. Ali sim, ele era decisivo em vários jogos. Jogou demais. Jogou muita bola, mas isso foi em 2019. De lá para cá, ele repetiu temporada como aquela? Não, então, Eu não me lembro. só para pontuar também, em relação à questão tática, que o Caixinha ele até sobrou pro Lucas Braga. Não tô falando que o Lucas Braga fez um jogo excepcional desde a hora que ele entrou, porque ele, tecnicamente, ao meu ver, ele errou basicamente tudo que ele tentou fazer, até domínio simples de bola. E a torcida do Santos já não morre de amores pelo Lucas Braga. Só que na hora que tira o Lucas Braga, depois que ele entrou com 15 ou 19 minutos, algo assim, e ele sai entrou logo... no lugar, ele entrou no lugar do Tassiano. Do Tassiano que se machucou. Então, era o que eu queria falar. O Santos, pelo menos nesse início com o Caixinha, o que eu tô vendo é que ele tá tentando arrumar alguém para jogar do lado direito. Esse cara da ponta direita, ele ainda não encontrou. Ele já viu que o Soteldo ele tem que jogar centralizado para ter compensação de marcação. Os dois volantes, ok, pode ser o Pituca ou o Rincon, um exemplo. Ontem foi o João Schmidt. O Guilherme pelo lado esquerdo se desdobrando para marcar. E um centroavante. Só que ele tá tentando encontrar esse cara do lado direito. E não é o Barreal. O Barreal joga pela pelo lado esquerda. esquerdo também. Aí ele tentou o Lucas Braga. Ontem ele iniciou com o Tassiano, que o Tassiano se machucou logo no início. Vamos ser sinceros, com todo respeito ao jogador. O Lucas Braga não tem condições de jogar no Santos. A torcida não morre de amores pelo Lucas Braga, deu para perceber Ou ontem. vocês discordam? O Lucas Braga ontem, a questão dele jogar foi por conta da compensação defensiva para mim, de tentar um cara para correr para trás para marcar pro Soteldo. O Caixinha tá tentando fazer um equilíbrio, tanto que quando ia marcar, o Santos jogava um 4-4-2. O Soteldo ia para frente, ficava lá com o Luca e voltavam a linha de 4. Os dois volantes, o Pituca e o João, o Guilherme marcando de um lado, correndo para trás, e depois o Lucas Braga correndo para trás. Mas, tecnicamente, com a bola no pé, o Braga errou tudo. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça do Lucas Braga. Tanto que ele sai. Ele sai para justamente Que é raro. O que é raro na história do futebol mundial. Um jogador que entra, substitui o outro e sai ainda E antes ele de saiu acabar. para tentar compensar ainda mais a marcação. Isso. Só que na hora que faz essa substituição, aí chama ainda mais o Essa Palmeiras. sua explicação, que é perfeita, isso que eu tento entender. Colocou fulano, tirou ciclano, tentou aqui, tudo isso para compensar O Soteldo. o Soteldo. Então o Soteldo tem que resolver o jogo, gente. E não dar um passo contra o Mirassol. Mas vamos ver como é que vai ser o restante da temporada. Eu acho que ontem ele e o Guilherme do meio pra frente foram os que não De se novo, omitiram, mas né? Chamaram mas é a isso. responsabilidade. Mas assim, sendo sincero, Vai o time do ficar Santos- sobrecarregado. O time do Santos é limitado. Sabe, ainda não tem um Tiquinho ali. O Tiquinho é um cara que quando sai da área vai fazer um pivô, vai dialogar, né? Vai pegar a bola com outra qualidade. O garoto ontem, né? O Luca, ele se desgastou muito no primeiro tempo, acabou cansando. Mas tenta.
Eu gosto do Luca. Assim, melhor que o Wendel, é uma opção mais confiável que o Wendel. Do que o Wendel. O Guilherme ontem chegou uma hora, o Guilherme quase foi pra cima do Wendel. Apelou com ele. E tem outro ponto que acho que ainda esse ponto é natural pelo momento da temporada, no início, mas que pode ser um desafio também para o Santos pela intensidade que o Caixinha exige do jogo. Que ontem cansou. E você vê o Santos caindo. Sim. Tanto que contra o Mirassol também sofreu muitas finalizações por conta disso, do desgaste do time. E assim, você as substituições... Ponte Preta foi o contrário. No primeiro tempo foi desastroso. Exato. Mas eu acho que é um time que tende a se desgastar e além das carências do time titular, o elenco também não é tão encorpado. Então, assim, você olha, por exemplo, ontem, as substituições, o Palmeiras conseguia manter. O Santos não. Então, assim, você vai vendo como os Palmeiras foi... O Palmeiras melhorou com Melhorou, exato. Então, essa é uma questão melhorou. Melhorou muito. Essa é uma questão que vai... Vamos falar do Verdão? O jogo? Só um ponto. Você quer completar sobre o Peixe? Sobre o Santos, rapidamente. Diga. Belo jogo do Escobar, tá? Verdade. Foi melhor. Desafio o Escobar teve um desafio ingrato. Tá maluco. De ficar no mano a mano e marcar o Estevão. E marcou muito bem o Estevão. Tá louco. O jogo se desdobrou, o jogaço dele ali pelo lado esquerdo. Concordo. E o Guilherme tendo que ajudar, exausto no segundo tempo, porque ele tinha que ajudar também. Final, até a jogada que sai o gol do Palmeiras, a jogada que transforma o escanteio, né? Foi o Guilherme exausto, puxando a perna porque estava com câimbra, porque ele não conseguiu acompanhar uma bola que foi até na frente da área, um escanteio ali, enfim. E aí vira o escanteio que o Richard Rios pega de primeira, mas... Porque ele estava exausto, ele correu o jogo todo. E isso que você falou, já, isso é importante, porque o Santos, ele nitidamente, ele fica muito dependente só do lado esquerdo, porque o Soteldo ele joga por dentro, mas em vários momentos ele inverte. O Guilherme vem, ele vai pelo lado esquerdo, porque ele fica mais confortável. Só que o lado direito, as opções, o Tassiano machucou. Que foi um investimento alto. Antes de machucar, e o Tassiano também não é ponta... bolas mano a mano com o... E ele não é esse cara. Mas ele não é esse cara, ele não é o ponta direita. O Tassiano não é. Não é. Não é esse cara. Tassiano vai, para ser mais útil para o Santos, se ele jogar por dentro. Ali, se ele fizer um segundo atacante em um determinado momento, ou até um segundo volante. Em alguns momentos também. Mas também não vejo ele pelo lado. Mas, no máximo, um cara que pode chegar... Ele estava jogando pelo lado direito. Um cara que pode chegar no centroavante. Se ele ficar aberto, não vai entregar. Pega esse lado direito. Não vai entregar. Pega esse lado direito. Começou com o Tassiano, machucou. Lucas Braga. A torcida já ama de paixão. Entrou o Rainer depois, que é um lateral que tem uma vocação mais ofensiva, mas entrou mal demais. Mal. Então, assim... Fica muito dependente do lado esquerdo e o time é mais fácil de você neutralizar. E tem o próprio Miguelito, que a gente tem que falar, que é canhoto, mas que na maioria das vezes ele vai trazer a bola para dentro. Vai continuar congestionado. Vai depender de ter um lateral direito ofensivo. Se você for colocar o Miguelito, vamos lá, vai ser o moleque aqui, vai ser o ponta direita. Então, o Xermão? Então vai lá, Xermão. A linha de fundo é tua. Para mim é titular. Vai embora. Isso é outra coisa. Lateral direita, inclusive o Caixinha falou. Xermão é titular para mim. Porque ele foi perguntado na entrevista coletiva, o Santos não liberou o garoto para ir para a seleção, sub-20, né? Isso, sul-americano sub-20. Sul-americano sub-20. Aí o garoto ficou e não joga. O Caixinha falou que ele vai jogar no próximo jogo. Mas analisando, eu não sei se você concorda, mas analisando a temporada hoje, as opções que tem, para mim o Miguelito é titular nessa ponta direita do Santos. Ele jogou contra... Quer dizer, ele entrou contra a Ponte Preta. Essa é a questão também. É início de temporada. É início. Eu tentaria dar uma sequência pro garoto, porque analisando os concorrentes, eu acho que é mais benéfico para o Santos você apostar no desenvolvimento do Miguelito do que no Lucas Braga. Com todo respeito, acho que o Lucas Braga ele já deu indícios que não era nem um jogador para ser utilizado nessa temporada, que não tem nem clima para ele ser utilizado. Torcida, exatamente, dona. Não tem clima. Cara, ontem, só para encerrar, eu assistindo o jogo, na hora que eu estava conversando com um amigo meu, um abraço até para ele, Ornelas, santista louco, eu conversando com ele, na hora... Ornelas. Na hora que o Lucas Braga entra, ele me mandou uma mensagem me xingando. De graça. Que culpa você tem? Eu sem culpa nenhuma. Aí, na hora que o Lucas Braga sai, um torcedor atrás, comemorando, feliz que o Lucas Braga saiu. E ele mandou, viu? Falei que não ia adiantar nada. Então, não tem clima também pro Lucas Braga. Falamos muito do Santos, vamos falar muito agora do Palmeiras. Começando com a tela do autor do primeiro gol, é isso? É isso aí, ó. De individual. E estava se destacando também na base, né? O Alan. Acho que o Palmeiras teve um jogo maduro, é um time mais pronto. Melhorou muito com a substituição do Marcos Rocha no lugar do Giai, não foi? O Marcos Rocha, ele é o melhor lateral do Palmeiras.
apesar da melhor lateral direito, né? É experiente, mas é o cara que entrega um nível mais confiável. Ele é um cara que marca bem e ele tem... Não se apavora quando tá com a bola no pé. Ele tem a qualidade também para sair jogando. Acho O Giai que ele até talvez a melhora do Estevão no segundo tempo tem a ver com a entrada do Marcos Rocha. Claro. O Estevão Eles se entendem mais, né? E é até natural. E até mais tranquilidade também na hora de você, vou perder um lance individual, mas tem o Marcos Rocha ali para fazer qualquer tipo de marcação e a bola vem um pouco mais redonda com o Marcos Rocha. É isso aí. Do que quando vem com o Giai. E tem um aspecto que é fato, assim, acho que Giai e Felipe Anderson... Eu acho que ontem até, dentro da logística que o Palmeiras está fazendo, de minutagem, acho que ali a alteração foi muito mais por isso. Qual alteração você está falando? Da saída tanto do Giai quanto do Felipe Anderson. Uma questão de... Felipe Anderson... Mas são acho dois... que foi física? Foi para Não, melhorar mas o time, não foi não? Mas eu acho que já estava programado. Acho que é uma questão de gestão de minutagem nesse começo de temporada. Mas Desculpa, tecnicamente... sendo chato, desculpa, interrompê-lo de novo. Imagina. Se o Felipe Anderson tivesse acabando com o jogo, será que ele ia sair? Não sei. Eu não sei se estava previsto isso aí, não. Mas eu tô falando que, tecnicamente, se justificou a alteração. Tá. Mas eu não sei se foi por questão técnica. Acho que foi uma questão até do... Eu acho que o Abel utilizou esse argumento... Para preservar. Faz muito bem para blindar e preservar o jogador dele. Mas eu também entenderia se ele fizesse por uma questão física, acho que dentro da logística de minutagem. Então, só completando então, o que você está dizendo. Se ela já estava prevista, ela se fez necessária. Se fez necessária. E, assim, tanto que o jogo mostrou isso. Mas eu até tocar justamente nesse ponto, que acho que são os dois jogadores que ainda, dentro do que se esperava, são os que estão devendo no Palmeiras. Só que ainda acho que também tem que ter cautela. Lógico, tem que ter cobrança. Sem dúvida nenhuma, se esperava muito mais desses dois jogadores, mas eu ainda acho que pode dar a volta por cima. Ninguém está dizendo que não serve mais e que tem que ir embora do Palmeiras. Estamos dizendo que ontem foram muito mal. Não, e acho que até a passagem, de uma forma geral... Acho que não entregou no ano passado também. Ele já vem com peso para a temporada de 2025, como alguns outros. Por exemplo, o próprio Alcaraz no Flamengo, ele já entra em 2025 com esse peso. O Fernando Diniz, que a gente vai falar daqui a pouco, ele já entra em 2025 extremamente pressionado. Que são caras que não entregaram em 2024. Assim, resumindo. O Felipe Anderson se esperava até mais quando chegou do que o Giai, né? Para mim, o Felipe Anderson... Era a contratação da temporada. Pela expectativa, um jogador que estava se destacando na Série A, com a camisa da Lazio, tinha proposta da Juventus, escolhe o Palmeiras, eu tinha uma expectativa muito maior. Ele é uma decepção até agora. Até agora. Não estou falando que ele não presta, que ele é um jogador ruim, que ele tem que ser negociado, mas até agora ele não conseguiu entregar, né, um futebol constante de bom nível. De bom nível, não estou falando nem de alto nível. É um jogador que nitidamente ele pega a bola, ele está sem confiança. Resumo, ele toca a bola para trás. É isso aí. Ele pega a bola... Muito pouco, né? Muito pouco. E quando ele tenta ir para frente, rapidinho, Dona, quando ele tenta ir para frente, não tem uma jogada assim, um lampejo de tanta técnica. É um tapa tentando ganhar na força e na velocidade que ele tem, mas nem isso ele está conseguindo entregar. Ele pega a bola para o enfrentamento com o Léo Godoy, por exemplo, que estava ali no setor dele, é isso que ele faz, ele dá o tapa de lado, você não tem uma jogada diferente, você não tem nem ele conseguindo criar. O Rômulo, nesse início de temporada, tem se destacado mais. E ontem, no segundo tempo, entrou produzindo mais, entrou buscando mais o jogo. Acho que tem algo muito na parte da confiança, que o Felipe Anderson não está conseguindo entregar, né? Ele, de fato, gerou uma pressão. Posicionamento, será que ele... Porque ele não está habituado a jogar pelo lado ele joga melhor pela direita. Mas eu acho que não tem muito a ver como justificativa nesse caso. Porque ele jogou muito tempo pelo lado esquerdo aberto. O Felipe Anderson é que a gente fala. Ele jogou na linha de 3, ele jogou de tudo. Jogou pela ponta esquerda, jogou pela ponta direita, jogou pelo meio. Só que, para mim, o Dudu, ano passado, por exemplo, o Dudu, quando voltou de lesão, ele teve muito problema pelo lado esquerdo, porque ele perdeu aquela explosão, aquele 1 contra 1, aquela velocidade de tu ir para cima pelo lado esquerdo, você sendo destro, para você chegar na linha de fundo. E aí, basicamente, ele pegava a bola, cortava para o meio, tocava para trás. Cortava para o meio e tocava para trás. O Felipe Anderson está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele não está conseguindo ter explosão, o desenvolvimento aqui, a cintura. Ele não está tendo a cintura de ir para cima do cara e levar o cara no molejo. Por exemplo, quando o Estevão pega a bola do outro lado, tu não sabe para onde o Estevão vai. Você não tem a menor condição. É diferente. Não, sim, mas é só modo de falar de ponta. O Estevão, tu não sabe para onde ele vai. Tu não sabe se ele vai para dentro, se ele vai para fora. Ele puxou uma para a direita e botou na trave. Exatamente. E acho que essa questão o Felipe Anderson, ele tá meio duro ali pelo lado esquerdo. E isso acho que condiciona muito o jogo, porque você pegava na Lazio, era o cara
seja pela direita ou pela esquerda, era o cara muito que saia do lado para associar. Então, eu pegava o Luiz Alberto, que era o meia, que é bem criativo da Lazio. Acho que eles dialogavam muito bem. Então, eu tô sentindo falta de confiança. E isso influencia no jogo dele, assim, porque ele é um cara que depende não ficar preso no lado do campo. E assim, e ele tá ficando muito preso no Palmeiras. Depende de um cara para fazer um 2. Exato. E se movimentar isso, acho que potencializaria o jogo dele. Eu acho que o Abel também, obviamente, gente, o Estevão é um craque. Não tem. Ele é absurdo, é o bola de ouro da última temporada. Monstro, ele pega na bola, Só que sai alguma coisa sempre. Mas em alguns Não é momentos só o que ele deu tem ontem, que do ter nada. mas em alguns momentos tem que ter mais repertório. O Estevão? O Palmeiras. Ah, bom, agora você me Palmeiras. assustou. Não. O moleque é Palmeiras. um terror. É porque Joga ontem muito. foi muito É nítido muito pra mim só isso daí, do lado dele. que o Donan E vai aí, falar. às vezes, pro outro Mas é lado. isso que a gente está falando, o Felipe Anderson deixando a desejar. Não, mas ainda. talvez o Abel tentar encontrar uma maneira, ou Pra mim- mecanismo, para também fazer com que esse jogador renda ali pelo lado esquerdo. Sabe quem deveria estar do outro lado? Mas Palmeiras não quer mais, a torcida não quer mais? Rony Rusco? O Rony. Não, mas... Acho que o Não? fim de Aberto ciclo. também não dá. Não Também dá acho que pra fim de mim. ciclo. Aberto. Mas vai jogar onde o Eu acho que Rony, quem então? vai Não jogar ali- Centroavante não é, aberto não é. Quem vai jogar ali vai ser o Paulinho. Por tudo que eu já ouvi o Abel falando, vai acabar sendo o Paulinho. Mas E vai ainda vai tentar levar o um tempo, Facundo também. Vai tentar o O Facundo. Facundo também. jogou pela esquerda também sim, na sim, MLS. o Facundo joga nas duas pontas também. O Rony não ajuda? Faz Aberto- gol, cresce aberto- o jogo decisivo. não, aberto pra mim, não. Tava numa má fase, eu concordo, caiu, mas não, é bom? Aberto para mim também não. Vai jogar centralizado, para mim ele entrega um pouco mais se for jogar centralizado, do jeito dele de ser. E quando ele vai jogar aberto, para mim pela ponta direita ele ainda entrega um pouco mais porque é aquilo, ele é um cara de muita explosão, muita velocidade, vai dar o tapa na linha de fundo e vai tentar realizar o cruzamento. Pelo lado esquerdo, não que duvidando da capacidade técnica do Rony, mas pelo lado esquerdo vai acabar meio que se enrolando ali. Antes de ouvirmos o Abel sobre vai- reforços, uma rápida enquete, votação, eleição, chame como quiserem. Tô achando que vai ser unânime. Entre a gente aqui? Entre nós quatro aqui. Aham. Eu vou começar, pode ser? Pode. Aham. Melhor em campo ontem no Clássico Santos e Palmeiras. nem precisa. Começando o Abel Neto com a sua votação. Disparado, Richard Rios. Mas não precisa. Seu voto. Eu posso só destacar a dupla de zaga do Palmeiras foi muito bem ontem, o Naves e Claro. o Murilo. Pode votar em um dos dois se quiser. Não vou votar. É isso aí, galera do Verdão. Palmeiras venceu o Santos, jogo importante no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Verdão vai se comportar aí durante essa temporada, né? Ainda do mesmo jeito que terminou, na minha opinião. Não é lá um time muito forte, mas também não é um time fraco. É um time que vence jogos, como é que fala? Aqueles jogos que parece que não ia dar mais para vencer. O Palmeiras com tranquilidade às vezes vai lá e vence. Mas se pegar times mais encardidos aí, né? Como eu falei já no começo, Flamengo, um time como jogava o Botafogo no ano passado, né? Pode dar ruim. E aí vamos ver se vai dar uma melhorada nesse quesito aí ou não, como é que vai ser, como é que não vai ser. Estamos na torcida para que o Palmeiras dê uma melhorada boa para 2025, mas para melhorar mais do que isso aí, fica difícil, né? Porque é o estilo do Abel jogar. Eu acho que estou quase chegando a uma conclusão que, independente dos jogadores que tenha no clube, o Palmeiras não muda muito as suas características, o seu jeito de jogar, né? Não muda muito. Não sei se jogador habilidoso, mais habilidoso. Na verdade, tem jogadores habilidosos no Palmeiras, né? Só que o estilo de jogo do Palmeiras aparenta outra coisa, né? É um time mais consistente, não é um time que faz muita firula. E isso às vezes pode acabar prejudicando em algum jogo mais pesado. Mas vamos ver como vai se comportar aí durante essa temporada.